Na entrevista desta edição do AB no Ar, quem vai conversar com você, telespectadora, é o advogado Tárcio Coutinho, especializado em planejamento familiar. Tárcio, quais são as novidades aí nessa área? Uma honra estar nessa casa novamente para poder prestar os esclarecimentos à sociedade. O planejamento patrimonial da família que nós realizamos, ele, em que pese parecer uma novidade... Eu falei planejamento familiar, mas é planejamento patrimonial da família. Exatamente. Planejamento patrimonial da família, também conhecido como holding familiar. O que acontece? Isso é uma legislação muito antiga, aproveitada pelos grandes bilionários do Brasil e pela classe política mais elitizada, na verdade. Os que detêm um conhecimento sobre a legislação e se aproveitam desse mecanismo para realizar a sua proteção patrimonial, evitando o inventário. Porque o inventário, ele leva grande parte do patrimônio da família. Muitas vezes os filhos, os netos, são rebaixados de classe social porque tem que vender um imóvel com deságio na pressa para poder pagar impostos, às vezes para poder pagar dívidas, inclusive, daquela família. Com o planejamento patrimonial da família, nós conseguimos fazer a integralização dos bens para uma pessoa jurídica. E o custo anual de escrita, digamos assim, né, com contabilidade, etc., não vai ultrapassar cerca de R$2.000, R$3.000 por ano, chutando alto, inclusive. E com esse sistema de planejamento patrimonial da família, todos os bens, a pessoa jurídica não morre. Todos os bens, eles ficam numa célula-cofre protegida até de eventuais ações, não é uma blindagem patrimonial, longe disso, jamais nós proporíamos algo assim. E esse sistema, ele, como a pessoa jurídica não morre, não há necessidade de realização de um inventário. E não há qualquer perda de controle por parte do patriarca, aquele que adquiriu o bem. Ele sempre vai estar no comando de tudo, exatamente, da mesma maneira como é hoje. Porque muitas pessoas falam por conta da pandemia, aumentou em 70% o número de testamentos no Brasil. E isso é fruto de desinformação. Porque as pessoas, elas fazem o testamento porque, de repente ela vem a falecer. E o que vai acontecer com os bens? O que vai acontecer com a família? Elas acham que estão fazendo um planejamento patrimonial pelo testamento, não deixa de ser. Entretanto, não evita judiciário, os custos são até mais altos e não traz segurança à família. Com o planejamento patrimonial da família já fica tudo definido. Se a pessoa tem comércio, se a pessoa tem negócios, já pode ficar até definido quais serão os filhos que vão suceder no negócio, em percentuais. A economia do sistema de planejamento patrimonial é fantástica. Agora, Tárcio, essa holding, essa empresa, ela precisa pagar prolabore, salário para alguém ou não precisa? Não há essa necessidade. Não, absolutamente, não há essa necessidade. Por isso que o custo também acaba ficando bem baixo. E vamos imaginar uma situação, uma família tem 4 imóveis, 3 estão ocupados, um pelo pai e pela mãe, um pela filha, um pelo filho. O 4º imóvel está alugado. Onde entra na declaração de renda o aluguel desse imóvel? Quem pode locar o imóvel não necessariamente precisa ser o seu proprietário, não precisa ser a pessoa jurídica. Isso tudo vai ser definido na hora que nós fizermos um estudo a respeito de economia tributária. Então, na hora que nós montamos que nós chamamos de croquis estrutural, eu trouxe até um aqui para poder te demonstrar, com cenários de planejamento patrimonial da família, nós conseguimos constituir esse croquis demonstrando, olha, essa empresa tem que ficar aqui, esse imóvel alugado tem que ficar aqui. Nós podemos construir mais de uma célula para trazer benefício tributário para a família. Para ir buscar a melhor situação tributária. Justamente.
Justamente. Agora, esse croquis é individualizado, é para um cliente? Isso aqui é para um cliente. Nós fazemos um material... Uma qualidade bonita, hein? É bastante... Eu não posso demonstrar aqui exatamente. Porque é por uma pessoa, exato, né? porque é para um cliente, família, né? exatamente. Então, mas com os números a gente consegue verificar aqui que essa família gastaria com o inventário cerca de R$586 mil. E no modelo básico de holding familiar, ela teria um custo de R$80 mil, no modelo de 3 células, R$36 mil, e no modelo de 2 células, R$40 mil. Então você veja a diferença de valores, de economia patrimonial da família. Tudo isso fica organizado numa conversa franca, numa conversa aberta entre a família. Não há necessidade de fazer nada às escondidas. E outra, nós mencionamos a respeito do testamento. Tem a questão da doação do bem em vida também, que muitas famílias se utilizam para realizar o planejamento patrimonial. Eu já fiz a doação, já está tudo certo. Ocorre, quando você faz a doação, você tem uma incidência tributária elevadíssima. E você perde o controle sobre os bens. Enquanto que no planejamento patrimonial isso não ocorre. Na doação do bem em vida, se você tiver um problema grave e precisar da venda daquele imóvel, o que vai acontecer? Você já doou para o filho. Se o filho não quiser reverter, não vai reverter. Se a esposa do filho ou o marido da filha que receber aquele imóvel em doação não assinar dando a anuência, ele não vai conseguir vender. Você perde completamente o controle. Com o planejamento patrimonial, as cotas da empresa elas vão estar disponibilizadas para os filhos somente. Não há qualquer comunicação com o cônjuge dos filhos. E o controle, não há, tem a incomunicabilidade, impenhorabilidade, colocamos uma série de situações para proteção do bem, proteção da família. E aquele proprietário que doou as cotas, por ter o controle, ele pode simplesmente alugar, vender, usufruir, pode fazer o que ele quiser, com total controle, enquanto que na doação isso não pode funcionar de forma diferente. Cada familiar tem uma quantidade de cotas da empresa, da holding. Exato. O que nós costumamos fazer que é o mais adequado, que é o correto? Criada a célula cofre, nós fazemos posteriormente a integralização dos bens para essa célula cofre. Com o pulo do gato de que essa integralização ela é realizada com o valor do imóvel declarado no imposto de renda e não com o valor de mercado. Quando há o falecimento e tem o inventário, o ITCM dele vai ser cobrado sobre o valor atual de mercado. Então a diferença ela pode ser absurda. Você pega imóveis aí que a pessoa comprou por cerca de 200 mil reais, depois de anos ele está valendo 1 milhão. Tal. Uma coisa, 4% sobre, você como um bom matemático sabe muito bem, 4% sobre 250, 4% sobre 250 mil é uma diferença considerável. Levando em consideração também, ainda com reforma tributária, nós temos um risco muito alto do aumento do ITCMD. 2 deputados estaduais aqui de São Paulo já apresentaram uma proposta para que o ITCMD no estado de São Paulo, ele vai até 8%, a alíquota progressiva de acordo com o patrimônio da família. Agora, em quanto tempo uma holding familiar fica pronta, em média, depois que tomou a decisão de constituir a holding familiar, em quanto tempo ela está pronta? Olha, eu acho que, chutando alto, 5 meses. Chutando alto, porque dá para realizar em 3 meses. Porque muitas vezes nós dependemos de informações de prefeituras, tal. É uma burocracia, dá uma trabalheira tremenda. Não admite erro. Então, o profissional tem que estar plenamente qualificado para realizar esse trabalho, para não incidir em equívoco para a família, para proporcionar. A gente costuma falar em 110% de garantia, né? Tárcio, mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador daqui do AB no Ar? Eu acho que as pessoas elas devem mudar o paradigma, sair desse sistema comum de testamento, doação de bem em vida, seguro sendo renovado anualmente para a pessoa poder ter uma garantia. Então, tem que, no mínimo, realizar um estudo de viabilidade. O
que é a montagem de um croquis. A família vai ter um documento desse, um material desse, com todos os seus bens descritos e vai enxergar claramente o benefício que vai ser trazido. Mensalmente ou a cada 45 dias eu faço uma palestra online no meu canal do YouTube falando sobre isso, demonstrando, colocando os comparativos e demonstrando aqueles bilionários que se aproveitam do sistema, que se aproveitaram do sistema, e também quem são os políticos. Todos os candidatos a presidente da última eleição têm holding, da Marina Silva ao Jair Messias Bolsonaro. Todos eles, o Haddad, o Geraldo Alckmin, todos eles têm as suas holdings. Por quê? Porque eles têm informação privilegiada. E quem é mais prejudicado aqui no Brasil é sempre a classe média. Ela que paga o imposto. Se ela tem uma maneira legal de se proteger disso, ela tem que usar o sistema. Nós conversamos aqui no OAB no Ar, nessa entrevista, com o advogado Tarso Coutinho, especificamente sobre esse tema que é muito interessante, que é o do planejamento familiar, né? O planejamento patrimonial familiar. Tarso, obrigado pelas informações, aí, pelos esclarecimentos e boa sorte aí na continuidade da carreira. Muito obrigado, uma honra poder participar dessa entrevista contigo aqui nessa casa. Você é uma pessoa realmente fantástica e muito bom estar por aqui. Fica com a gente.